Mas é, ué? Não, não é não. Não, eu sei que não, velho. Gris. Pra você não, Gris. Ué, tô te entendendo não, ué. Aqui, mas a Você torcida... acabou de falar que é, Não, e meu agora querido, você tá falando que não. Presta atenção. Assim você confunde o seu ouvinte. Vou confundir. Agora vou desconfundir. Mas é porque as mensagens que eu recebo, que você recebe, que o Ale recebe, que todo mundo recebe, as Todo críticas... mundo é muita gente. Não, que todo mundo aqui do programa recebe. As críticas é porque vale só o título. Eu acho errado, porque então somente um trabalho vai ser recompensado. Um trabalho vai ser reconhecido. Os outros 19 vão ser uma porcaria. Vocês são analistas Não, mas de eu futebol, tenho não medo, torcedores. Mas aí depende da expectativa de cada clube. Torcedor quer ganhar, gente. E qual é o Não tem objetivo dessa. de cada... O campeonato tem 20 times. concorrentes, certo? Não são 20 que disputam o título. São 3. Ah, então pergunta o torcedor. Eu sei que Qual é o campeonato do América, por exemplo? Ficar na primeira divisão. Então, se ele ficar, ele cumpriu o objetivo dele. Ótimo. Trabalho. Ótimo trabalho. Ótimo campeonato. E aí você pergunta o torcedor se ele prefere ficar em 16º ou se ele prefere ficar em quarto e ir pra Libertadores de novo, ele vai querer o quê? Aí são pontos diferentes, CJ. Mas é o que ele vai querer. Não é porque o objetivo principal do América é se firmar, se consolidar na Série A, e não é nenhum desrespeito falar isso, porque Os dirigentes falam. do América falam isso, que o América precisa de uma consolidação, né, de anos consecutivos dentro da Série A, até para fluxo de caixa, enfim, tudo que envolve a participação no principal torneio do futebol brasileiro. Não quer dizer que, então todo ano se o América terminar em 16º está excelente. Não. É claro que o primeiro objetivo é não cair, mas a consequência desse bom campeonato em não sendo rebaixado pode trazer outros consequências positivas, que é uma classificação como foi esse ano a Libertadores. Exatamente. Então, Não é se contentar com pouco, né? mas se, não, Pouco, entre se um aspas, ano né? ele ficou em 8º, que foi o ano passado, Já aumentou a expectativa já para esse aumentou a ano. expectativa para esse ano. E se Sim. ficar em 16º, ainda bem que nós ficamos dos males o menor, mas não era o que nós queríamos. A questão do Atlético é que é um dos clubes que faz mais investimentos, investiu ainda mais na janela desse meio do ano e está na 7ª colocação. Tem uma conta que é Existem muito boa. formas e formas Tem uma de conta que é muito sair, boa. não estar disputando o título. Ó, eu concordo demais quando o Grice disse que não é só o trabalho que vai ser campeão que deu certo, mas quando eu falo, mas é o que eu escuto na rua, é o que eu escuto nas redes sociais e o que presta é o que ganha. Mas para não desviar o foco, Gomide, para você, título, o Atlético já deu adeus? Não, deu adeus não, eu acho improvável. Improvável, CJ. E aí Ele é time cabido e time CJ. Vamos lá. Sei que o calendário entre da os dois. temporada Ele aqui que muretou eu vou citar foi bem atípico, né? Infelizmente por conta da pandemia que vivemos. Mas em 2020 o Atlético ele disputou o título brasileiro até as últimas rodadas, né? Terminou na 3ª colocação com 68 pontos. O Flamengo foi o campeão com 71 e o Inter teve 70 pontos por um gol. O Internacional não foi campeão brasileiro na última rodada contra o Corinthians. Mas por que eu estou citando 2020? Porque na 26ª rodada, o Atlético foi a São Paulo, enfrentou um São Paulo que à época era o líder da competição, perdeu por 3-0, e naquele momento o São Paulo foi a 53 pontos, o Atlético se manteve com 46, ou seja, o São Paulo era o líder, abriu 7 de vantagem para o Atlético, que era o segundo colocado. Nas 12 rodadas seguintes, o São Paulo somou 13 pontos em 12 jogos, o Atlético somou 22 pontos em 12 jogos. O Atlético terminou na frente do São Paulo por 2 pontos. O Atlético fez 68 e o São Paulo fez 66. Ou seja, ele tinha 7 de desvantagem ao final da 26ª rodada e depois ainda conseguiu terminar 2 à frente. Ou seja, nós temos alguns casos de times que se mantêm ali na liderança, mas passam por um declínio. Aquela época, né, especulou-se muito que teve aquele episódio do Diniz com o Tietê, lá com o Red Bull Bragantino, que isso teria afetado o grupo, etc., que ele perdeu um pouco o comando, e o São Paulo foi ladeira abaixo quando todos pensavam que ele seria o campeão brasileiro, porque ele jogava muito bem. Naquele jogo mesmo contra o Atlético, ele foi muito bem. E o Atlético era um time que jogava muito bem com o São Paulo. Muito mesmo, pelo menos na minha avaliação. Mas houve ali um declínio.
eu acho improvável porque eu não imagino, acho que a palavra é imagino mesmo, que o Palmeiras vai passar por uma situação como essa. A não ser que comece a ter um monte de lesões, não acredito que vá ter algum problema de relacionamento do Abel lá com os jogadores. Eu acho que tem uma questão do Abel já ter ganho as 2 Libertadores. É claro que ele quer a terceira, mas ele deve ter um sentimento ali dele querer ganhar o Campeonato Brasileiro. Para quem eu li o livro do Abel, muito bom por sinal, né? Ele fala o quanto que ganhar um torneio nacional é importante para a carreira de um técnico. Eu acho que ele tem meio que essa obsessão, mas obsessão no bom sentido. Eu acho que é difícil o Palmeiras passar por uma turbulência como passou o São Paulo naquela época. Mas é um caso de um time que tinha 7 pontos de vantagem, eu sei que hoje são 10, mas que não foi o campeão, né? Eu acho improvável, CJ. Então nós temos a Lê com... para ele já perdeu. O Gomide, ele não entrega os pontos, mas ele tá ali meio que no centrão e improvável. Eu e Cabido ainda achamos que tem tempo. E você, Vinícius Gris? Ô, CJ, eu acho que, assim, dizer que é impossível, acho que não dá pra dizer não. É possível que o Atlético possa disputar o título, mas não vejo o menor... Não é possibilidade, assim, não dá a menor pinta de que vai brigar hoje, né? Porque precisa de uma arrancada que não há nenhum sinal nesse momento de que ela possa acontecer, né? Você não acha que você está baseando assim meio que na visão turco? Que o Cuca e os novos jogadores poderiam mudar esse seu jeito? Não, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que não dá para dizer que o Atlético está fora porque houve uma mudança de técnico agora. O Flamengo, por exemplo, se arrumou muito rápido com o Dorival e melhorou muito. Hoje está aí entre... Talvez seja o melhor desempenho, inclusive, do futebol brasileiro nas últimas 2, 3 semanas, se a gente for pegar. Mas eu acho muito difícil por 2 motivos. Primeiro porque a vantagem é grande, né? A vantagem de 10 pontos ela é uma vantagem considerável. A gente falou aqui ontem, né? Que a maior distância já tirada de algum time que foi campeão pro líder em determinado momento no campeonato foi de 11 pontos. O Atlético já está a 10, ou seja, está muito próximo o Atlético de estar na maior distância que um campeão já teve pro líder, o que já dificulta muito. Tem muito time entre o Atlético e o líder, né? Hoje o Atlético é o 7º colocado na tabela, então não é só o Palmeiras que tem que perder desempenho. É o Palmeiras, o Corinthians, o Fluminense, o Flamengo. Quem mais está na frente do Atlético? Atlético Nacional, Paranaense. Atlético Paranaense. Corinthians já falou? Falei, são esses 6. Então todos esses times têm que perder um pouco de desempenho ou manter o desempenho que teve, e o Atlético tem que dar uma grande arrancada, é um grande dificultador. E o terceiro ponto que eu falei é porque ainda não há nenhum sinal, né? Se tivesse... Não que... Eu ia até falar sobre isso hoje, porque ontem eu ouvi também algo a respeito, né? Eu me lembro que no jogo contra o Corinthians, na saída do Turco, que foi o primeiro jogo sem o Turco, né? No pós-Turco, que o Atlético perdeu, mas até fez um jogo razoável para bom contra o Corinthians, acabou levando os 2 gols ali no final, a virada e tudo mais. Mas teve um monte de gente que falou: nossa, já é outro time, já é outro ânimo e tudo mais. E aí depois vem o choque de realidade, porque não existe isso. Não adianta achar que os caras acordaram no dia seguinte que o Turco foi demitido e voltou para o time de 2021, o astral era outro, tudo era outro e tal. É claro que tem algumas mudanças, às vezes um jogador que não tá jogando, que se anima de novo, um jogador que gostava muito do Cuca, que se empolga um pouco mais, tudo, mas não vai mudar do dia pra noite. Então, hoje não há nenhum indício. Se o Atlético tivesse feito uma puta de uma partida contra o Inter, eu até podia ter mudado aqui. Agora falar assim, se mantiver isso aí, se conseguir manter essa pegada, mas hoje não há nenhum sinal de que o Atlético vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, como nunca houve nesse campeonato. Pois em nenhum momento o Atlético se colocou como um postulante real ao título. Em nenhum momento. Aí eu discordo, sabe por quê? Por quê? Porque o Atlético ele teve um bom início de campeonato. Não foi ruim o início do campeonato do Atlético. O Atlético, bom em resultado, só. Não, sim, mas a gente está falando aqui... Mas aí a gente já está colocando outro tipo de análise também, né? Porque, de fato, se você tirar o Palmeiras, a gente sempre tem essa brincadeira aqui, né? Você tira o Palmeiras, você compara o resto. Tava todo mundo ou na mesma toada, ou alguns, como o próprio Flamengo, pior. Né? Flamengo e Palmeiras começaram mas o Palmeiras, você via que o trabalho tava acontecendo de alguma forma, né? A gente tá falando aqui de um trabalho de um bicampeão da Libertadores, né? E que tem praticamente... Exatamente. O grande problema que eu vejo no Atlético hoje é que o Atlético tem um desempenho
inferior, inclusive, nas últimas 5 partidas ao do América. O América ele teve 6 pontos, o Atlético ele teve 5. Né? E eu tô falando de 5 das últimas 5 partidas. Dá pra gente entender mais ou menos como é que tá o campeonato por causa desses últimos 5 jogos. Aí você pega o Flamengo com 4 vitórias, 1 derrota. Você pega, por exemplo, o Palmeiras com 4 vitórias, 1 empate. O próprio Red Bull Bragantino, que deu uma alavancada agora com 3 vitórias seguidas, tem 4 vitórias e 1 derrota. O próprio Flamengo, 4 vitórias e 1 derrota. Então são times que pegaram o elevador e estão subindo. A pergunta, na verdade, que a gente tem que se fazer aqui é: qual elevador o Atlético está pegando? Se é o para ficar, se é o para subir ou se é o para descer? E aí é que gera a dúvida. A esperança, qual que é? Subir. Subir. A expectativa de trazer um nome como o Cuca Exatamente, que é um cara que foi campeão ano passado, Sim, dos 2 sim. principais títulos nacionais, né? Então, são momentos que a gente está vivendo agora que é difícil cravar, que é difícil da gente pegar assim e falar assim, olha, vamos jogar a toalha igual o Ale fez ontem, porque eu acredito sinceramente que pode ter uma melhora. Agora, a melhora vai ser a ponto de ser campeão brasileiro? Não sei. Provavelmente, não. Mas jogar a toalha, jamais. E Eu outra acho que tem, coisa. eu acho que tem um outro ponto, que aí não é nem questão de jogar a toalha. O Atlético vai jogar contra o Palmeiras amanhã. E aí no final de semana ele tem um jogo do Campeonato Brasileiro antes do outro jogo contra o Palmeiras. Isso, Atlético Eu acho que a Paranaense. condição do Atlético na tabela hoje, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro e olhando para a Libertadores, que faltam 5 jogos para ser campeão, é para largar o Campeonato Brasileiro no final de semana. É para jogar com o time todo reserva no final de semana. Acho que não justifica colocar nenhum titular em campo no Depende final do de semana. resultado de amanhã, né? Eu acho que não depende, porque assim, Não, a única depende, coisa que pode depende. mudar isso seria tomar uma goleada do Palmeiras dentro de casa, o que eu acho muito Pois improvável. mas não mesmo se perder. Acho que Até, mesmo uma derrota, o Atlético vai vivo pro jogo da volta. depende muito do resultado de amanhã. Até porque- Se perde pro Palmeiras é meio complicado, mas aí no caso eu concordo com você, que o foco tem que ser Até total Libertadores. Até porque, assim, ontem eu até falei rapidamente a respeito disso. Eu acho que essa é uma grande vantagem do Atlético em relação ao Palmeiras no confronto da Libertadores. Qual? Porque o Palmeiras não pode fazer isso no Campeonato Brasileiro. Ele é líder, tá no bolo, tá na briga e quer o Campeonato Brasileiro. E lógico, todo mundo quer, né? Mas o Palmeiras, é lógico que vai rodar o elenco, o Abel sempre roda bastante o elenco no Campeonato Brasileiro, mas ele não vai poder botar um time todo reserva no final de semana. Ou Mas a se, gente ou se não- mas fizer, deixa eu falar um ou negócio se pra fizer vocês. vai assumir um grande O risco. próximo jogo do Nossa. Palmeiras é contra o mas ele vai Goiás. pegar- gente. ele vai pegar o um- Goiás. isso que eu ia gente. falar, O time ele vai pegar um reserva do adversário mais Palmeiras é acessível, 3 né? vezes melhor que o do Goiás. Gente, vocês estão mas doidos? nós não podemos mensurar nem medir um impacto, por exemplo, positivo pro Atlético, negativo pro Palmeiras, mas eu acho que até mais positivo pro Atlético, em uma eliminação do líder do Campeonato Brasileiro. O Atlético conseguir eliminar um Palmeiras na Libertadores. Não, eu aí acho que aí isso a ganha. confiança vai lá em Pois cima. é. Pô. Porque aí Mas eu aí acho o que isso foco pode é respingar Mas no aí eu acho que brasileiro. tem que esquecer o brasileiro mais ainda. Exatamente. Aí o vai faltar foco- 3 jogos pra ser campeão da Libertadores. Mas exatamente, ok, mas aí eu acho mas que você já não tem tem- tanto impacto. Aí o fisicamente foco falando. É a Libertadores. Eu acho que você Aí ganha. larga o brasileiro. Eu acho que você ganha combustível para Você os vai- dois. E você tem vai elenco rodar. para os dois. Aí eu concordo Você com vai o CJ. rodar elenco ali pra você se manter entre os 4 e eu acho que é totalmente possível. O Atlético terminar o brasileiro entre os 4, Ah, o não. G4 ali na vaga. Não, Totalmente. ele precisa. Aí, ele pois é. precisa. Aí você não lembra tem o que dessa, o Gabido não falou? Tem dessa, Você ele lembra o que o precisa. Gabido falou semana passada? Ah, não, porque é vexame, Fracasso. fracasso. Ah, é fracasso. Ó, se o Atlético não termina no G4, pra mim é fracasso. Pra mim é Pois é, fracasso. então, Agora, ali a entre os questão 3 é essa. primeiros, entre Palmeiras, Flamengo e Atlético, Tem quem uma for conta, campeão, gente, pra mim, tá no bolo. que é o investimento por ponto, né, no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético ficar entre os 4 é para deixar isso mais ou menos no 0-0. Porque o investimento por ponto do Atlético é para ser campeão. Não é para ficar entre os 4 Mas aí você também vai pegar que o Flamengo que o Palmeiras gente, né? todo mundo vai ser campeão. se Mas for aí assim. mas é que eu vou repetir o que eu falei. A disputa do Atlético é contra Palmeiras e contra Flamengo. Sempre foi e nesse campeonato Esse ainda ano não é tá? mais, não. É. Ainda é para mim. Não é. Não, ainda claro é que pra não. mim. O Quatro desempenho outros hoje é times. inferior ao do Fluminense, Corinthians. Corinthians. O desempenho Mas aí hoje é a gente inferior tá ao do falando Inter, aqui de um é inferior ao problema do Fluminense. na A questão condução é do essa. processo. A né? questão não é só a pontuação. A questão é quando o time vai ter uma regularidade para tirar a diferença de pontos com relação a esses que estão acima e, ao mesmo tempo, igualar o desempenho. Mas é por isso que o Cuca veio, o Gomide. Acho que é para Não isso. sei, cara. CJ, mas só a presença do Cuca não coloca automaticamente o time jogando de uma forma que ele se equipara a esses outros.
talvez essas outras equipes elas não conseguiram ainda estar com mais pontos de diferença para o Atlético, porque os elencos são inferiores. Por exemplo, o Fluminense ontem ele tinha uma oportunidade de ter virado um jogo contra o Santos na Vila Belmiro e faltou talvez ali um pouco de elenco para manter a vantagem. Mas quem acontece isso é o Fluminense e o Atlético Paranaense. O resto... E o Internacional. E o Corinthians. Ah, não, o Inter tá na frente também. Corinthians... Não, o Mas aí Corinthians deu uma encorpada no elenco agora. Isso. Mas agora, que chegou o Fausto Vera, chegou o Yuri Alberto, o elenco que o Corinthians jogou, o Balbueno, o elenco que o Corinthians jogou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro era muito limitado. Pois é, aí você pega aqui, ó, 2 rodadas atrás, como vocês citaram ontem, o Atlético estava 4 pontos do Palmeiras, e aí você tem confronto direto contra o Corinthians, você perde. O Corinthians abre 3 pontos, na sua casa. Você tem um confronto meio que direto contra o Internacional, você perde. O Internacional passa. O Atlético não tá sabendo fazer recuperação de pontos. Mas ganhou do nesse campeonato. Flamengo, gente, que era Ganhou do confronto Flamengo direto atrás, também, mas ok, ganhou já ok. e tava lá na Por isso frente. que eu acho Mas o que dá pra confronto é recuperar. agora. Também acho. Existem os confrontos foram agora. diretos ainda. É.